Bom dia, meu irmão, com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria, compartilhar uma palavra que o Senhor, ministrou em meu coração. Eu podia até compartilhar com o irmão que ele entrou em contato comigo e falou, vamos discorrer acerca desse texto. Eu achei fantástico e eu queria compartilhar, que é a terceira epístola de João, a partir do 1, que diz assim: O presbítero amado Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da sua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente naquilo que praticas com os irmãos, e isto faz o mesmo quando são estrangeiros, os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando-os a sua jornada por modo digno de Deus, pois por causa do nome foi que saíram, nada recebendo do gentil. Portanto, devemos acolher esses irmãos para nos tornarmos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos acolhida. Por isso, se eu for aí, falei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e expulsa da igreja. Amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade, e nos bem damos testemunho, e sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Muitas coisas tinha que te escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te e então conversaremos de viva voz. A paz seja contigo, os amigos te saudam, sauda os amigos, nome por nome. Interessante que essa epístola ela vai apresentar três figuras, três homens. E três homens que hoje a gente encontra dentro das nossas igrejas. E nós precisamos conseguir ter essa percepção de que existe essas três figuras, essas três pessoas, esses três cristãos. É interessante que essa epístola, João escreve específico para uma pessoa, que é para Gaio. E creio eu, que até dando uma olhada, eu identifiquei que ele escreve quando ele está em Éfeso. E ele manda aqui essa carta específica para Gaio. E a gente vai olhar o texto e vai ver que as saudações, o que ele fala com alegria. E ver que o versículo 2 ele diz: Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ele vai dizer que a alma de Gaio é tão próspera. Eu acredito que a alma dele está dizendo sobre o que é sobre a vida dele, o testemunho que ele tem dado. Só que eu acredito que ele vai colocar nesse texto que certamente Gaio ele enfrentava talvez um problema de saúde, ele não estava muito bem com a sua saúde e também pelos recursos financeiros, porque ele diz que ele faz voto por sua prosperidade e saúde. Aí você vai ver que a partir do 3, o 4 e o 5, versículo 5, ele só vai falando elogio, vai dizendo que ele tem dado muito testemunho naquela igreja, as pessoas têm chegado para ele falando sobre o que ele tem feito, as pessoas que vêm para poder pregar a palavra naquela localidade, ele recebe, ele tem aquela questão daquele ministério da hospitalidade, ele recebe as pessoas para que anunciasse as boas novas ali.
O versículo 6 ele diz: "E os quais perante a igreja deram testemunho do teu amor, bem farás encaminhando a sua jornada por modo digno de Deus." A Bíblia vai dizendo, João ele vai dizendo que ele tem feito um trabalho fundamental que eu e você precisamos exercer dentro das nossas igrejas, das pessoas não só da nossa igreja, mas das pessoas de fora, olhar para você e identificar que você é uma pessoa que é digna diante da presença do Senhor, você é uma pessoa que dá testemunho, você é uma das pessoas que tem prazer em receber aqueles que estão chegando na igreja, aqueles que se convertem. Só que é interessante que na segunda figura, que essa epístola vai dizer, ela vai falar sobre Diótrefes, que hoje infelizmente ocorre dentro das nossas igrejas. Aí ele vai entrar dizendo: "Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida." E o versículo 10, por isso eu aí falhei lembrar das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Então vai dizer que esse homem, ele certamente falava algumas coisas contrárias a João, talvez falava contrário a Gaio, e era aquele cara que ficava ali dentro, que, um exemplo, não cooperava, mas ainda atrapalhava, e aqueles que o chegavam, ele não acolhia, ainda fazia que por onde as pessoas passassem não permanecesse ali, porque era talvez aquela pessoa intrusão, aquela pessoa que de criticar, que quando alguém mete a mão, vai lá e critica, não faz, mas também não deixa a pessoa fazer. Aí, amado, não imite o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus, aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. É interessante que esse versículo 11 ele vai dizer que a gente precisa praticar o que é bom, porque o que é bom, esse é de Deus. Então, se eu olho para uma pessoa que tem feito coisas boas, eu quero me espelhar, eu quero fazer. Agora, quando eu escolho fazer o que é mal, aquilo que a pessoa que é mal tem feito de errado, e eu estou junto com essa pessoa fazendo o que também é mal, a Bíblia vai dizer que esse nunca viu a Deus. Aí logo no versículo 12 ele vai falar da terceira figura. Aí a terceiro personagem, o terceiro cristão, que vai dizer: "Quanto a Demétrio, todos lhe dão testemunho, até a própria verdade. E nós também damos testemunho e sabe que o nosso testemunho é verdadeiro." Vai dizer que existia um homem chamado Demétrio, que ele dava testemunho da verdade e ele estava com a verdade. E o que eu e você precisamos fazer é viver na verdade, viver com a palavra de Deus, porque ela sim é a verdade, ela que nos dá vida com abundância, porque ela nos ensina o caminho. E qual é o caminho? A Bíblia ele vai dizer sobre João 14, no versículo 6, quando Jesus ele diz: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim." Aí você vai ver que, para finalizar, olha como é que João ele termina: "Muitas coisas tinha que eu escrever, todavia não quis fazê-lo com tinta e pena, pois em breve espero ver-te e conversarmos viva a voz. A paz seja contigo, e os amigos te saudam. Sauda os amigos nome por nome." João ele vai dizer que ele tinha muita coisa para escrever. Certamente o coração dele se alegrava muito pela vida de Gaio, pela vida de Demétrio. Certamente ele tinha muitas mais coisas para poder escrever. A gente vai ver que essa epístola ela tem 15 versículos. Certamente ele poderia ter muita coisa para escrever, mas o coração dele está tão alegre com esses dois homens, Demétrio e Gaio, pelo testemunho que ele vem dando da verdade. Ele falou que o prazer dele é ele estar com ele, que a vontade dele é estar com ele para poder falar face a face, certamente para poder dar um abraço, para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de perseverança, para eles continuar firmes. E essa palavra, ela está em mim, está em você. E a gente precisa verdadeiramente ser como esses dois homens. Gaio, um homem que pregava a palavra, um homem que anunciava, um homem que dava testemunho da verdade. Porque se a verdade está comigo, ela tem que permanecer na minha vida e eu preciso viver a verdade.
e que essa palavra ela seja aplicada no seu coração, que cada vez você possa permanecer firme na presença do Senhor, para que vidas possam ser alcançadas para a glória de Deus, e que você seja um canal de bênção onde quer que você esteja, seja na sua casa, seja na sua igreja, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade. Que o Senhor ele te abençoe no nome de Jesus. Amém?